medo do sucesso, eu estou caminhando para uma direção boa, porém eu estou antecipando consequências. E você escolha conselheiros que já chegaram onde você quer chegar. E a turma do caranguejo é aquela que puxa pela puã e traz para baixo aquele que tinha, né, vislumbrado a solução. Está no ar o videocast Acelera Empreendedor. Este espaço foi criado para a gente trocar ideias sobre empreendedorismo, aprender juntos e acelerar negócios com informações de qualidade. Meu nome é Verônica Aguiar, sou jornalista e empreendedora. E hoje recebo aqui no estúdio Liana Figueiredo, que é engenheira, doutora em engenharia de produção, mentora de empreendedores e facilitadora do seminário Empretec. Liana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que te agradeço, Verônica, fazer parte dessa mesa, né, uma mesa de peso, onde a gente vai trazer uma reflexão, né, para as pessoas a respeito de uma temática que você escolheu, que eu acho que é essencial. Obrigada. Recebo também o PhD em Psicologia, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e empreendedor da Persunic e da Cognera, Eliseu Borlotti. Professor, muito obrigada pela sua presença, fico muito feliz de te receber aqui. Eu quem agradeço, Verônica, espero aprender muito também. Ótimo. E Fábio Bittencourt Daniel, que é empresário, mentor conselheiro de CEOs e empreendedores, com mais de 40 anos de experiência nacional e internacional em liderança. Ele liderou equipes de até 1.700 profissionais e operações com receita anual de até 60 milhões de dólares. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Liana, nós sabemos assim dos diversos pontos de partida possíveis para se construir um negócio, mas na prática, como que nascem as empresas? Bom, as empresas bem-sucedidas, elas nascem do atendimento de uma necessidade, de uma dor de um grupo de pessoas. Então, muitas das vezes, lógico, que o projeto de empreender vem do coração, mas se não houver uma clareza de que aquilo que está se pensando vem de encontro com a necessidade das pessoas, pode virar um processo, emocionalmente falando, bastante sofrido em relação a resultados. Então, o processo de empreender, ele começa, muitas das vezes, com essa intenção, mas precisa encontrar espaço dentro do mercado. Tem empresas capixabas, no PicPay e outras, né, que são empresas que iniciaram aqui em Vitória e atingiram patamares bastante ambiciosos, né? Eu complementaria o que a Liana falou, que com certeza tem que existir uma necessidade e tem que encontrar o seu lugar no mercado. Mas eu também acho que existem empreendimentos onde que às vezes o mercado, se você perguntar ao mercado se ele precisaria daquilo, se existe aquela necessidade, talvez ele vai dizer que não, né? Ele nem sabe que nem tem, sabe, né, que existe essa possibilidade, né? Um exemplo muito conhecido por todos nós é a Apple, né? Uhum. Quando o Steve Jobs foi criar o iPhone ou o iPod naquela época, né? Ele não fez baseado numa necessidade. Se ele fosse no mercado perguntar essa é uma necessidade, talvez ele teria tido uma resposta negativa. É a famosa necessidade que o cliente nem sabe que tem. Exatamente. Tem necessidades que o cliente talvez não está consciente de que ele tem, mas quando ele vê um produto, né, que satisfaz uma necessidade, e aí abre um espaço, né? É a questão da inovação que cria desejo de que aquela necessidade seja atendida por meio daquela solução. Exatamente. Como a Apple né? Porque a necessidade de comunicação, de conexão, isso faz parte, né, da natureza humana. Exato. Agora, Eliseu, e os desafios emocionais de quem está começando aí nesse empreender? Então, como a Eliane falou, tem uma longa trajetória, né, a partir da solução. E muitas vezes a visualização do que está lá na frente não está clara ainda. Aí entra o trabalho da mentoria, entra o trabalho da orientação. E aí é que aparece o medo, né?
O medo, ele faz parte das nossas vidas, ele é importante, ele faz com que nós sobrevivamos, né, às dificuldades. A questão é quando a gente paralisa, ou por catastrofizar essa consequência difícil, seja por falta de orientação, seja porque é uma consequência altamente provável, se você não se cuidar, se você não tomar certos cuidados, né? É aí que entra aquela pergunta, o que de pior pode acontecer ou não? Sim, você pergunta o que de pior pode acontecer e pensa na solução do pior. Quando o pior tem solução, ele deixa de ser pior. Ele passa a ser um problema a ser resolvido, e não uma catástrofe, algo que você não vai conseguir superar. E aí entra a experiência, né, a história de vida de cada um, né? Nem todo mundo catastrofiza, nem todo mundo paralisa diante dos medos. Isso fala de uma história individual, né? E quem orienta, né, empreendedores, os mentores, vê que existem diferenças individuais, né? Em cada tipo de pessoa que está empreendendo. Uma parte tem a ver com a história de vida, mas outra parte também, aproveitando o teu background de psicologia, existe também o perfil comportamental da pessoa, né? Existem perfis que são mais avessos ao risco e outros perfis que se sentem mais cômodos com o risco, né? Então tem a combinação de histórico da pessoa, mas também existe na essência da pessoa, alguns são mais avessos ao risco do que outros, né? Então acho que como mentor, eu acho isso para mim é sempre importante conhecer a pessoa, né? Conhecer a história da pessoa, conhecer o perfil comportamental da pessoa. Eu sempre começo uma mentoria entendendo o perfil comportamental da pessoa, porque tem um autor americano que eu gosto muito, ele chama-se John Maxwell, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: empresas não crescem, pessoas crescem e fazem empresas crescer. Observem, gente, o nome deste podcast é Acelera Empreendedor, porque quem acelera é o empreendedor, não é a empresa, ela não acelera sozinha. Exatamente. E quando você comentou, né, o que distingue um empreendimento que deu certo do que não, né? Muitas vezes é o empreendedor. E quando você traz, né, a história do PicPay, eu tive a oportunidade de fazer, lá no próprio Sebrae, um podcast com o Dácio. Dácio fez Empretec com a gente em 2013, se não me engano. E o Dácio falava que o PicPay foi um negócio bem sucedido, mas antes do PicPay tiveram alguns que não tiveram o mesmo resultado. Com certeza. E aí imagina se ele fica travado pelo medo, não tem a coragem, né, de aprender ali com a experiência, né, a gente não teria hoje essa solução maravilhosa, capixaba, que muito nos orgulha, né? Exatamente. É a questão de encarar o erro como aprendizado, né? Sim. Resiliência, né? Eu acho que o empreendedor tem que ser resiliente, né? Porque é uma trajetória de muitas, digamos, de esbarrar com muitas limitações. E não existe na face da Terra alguém bem sucedido que nunca errou, gente. Isso é impossível. Exato. Errar faz parte. Tolerância à frustração. Frustração, exatamente. E o processo de empreender, ele por si só, ele leva ao risco. Exato. Né? Então, quem tem como expectativa empreender e não viver risco, esquece, porque não faz parte do jogo de empreender. O que a gente precisa fazer é buscar informações, planejar, fazer análises para poder... Conter danos previsíveis. Exatamente, para minimizar esses riscos. Mas o mundo das certezas não existe no mundo dos negócios, né? A gente está vivendo várias... ambiguidade. É verdade. E é engraçado que eu só pensava pelo outro lado, assim, que eu via muita gente com medo de se arriscar, né? Só que teve uma amiga minha que ela pediu demissão, começou a dar consultoria para as maiores empresas de engenharia do país. E aí eu virei para ela e falei assim: nossa, mas essa vida sua de empreendedora. Ela parou, olhou para mim e falou assim: uai, não tinha me percebido enquanto empreendedora até agora.
Gente, como que isso acontece? Eu nunca tinha visto esse outro lado, sabe? De não Pra mim. assumir o papel, né? De não ter essa clareza. De não se ver nesse lugar mesmo, já estando nele, assim. Porque a gente, falando de medo, na maior parte das vezes a gente traz, né? Medo do fracasso, né? Riscos emocionais, medos financeiros, enfim. Mas tem pessoas que, inclusive, têm medo do sucesso, né? A gente vai chegar nessa parte. Segura. Eu queria saber com vocês o seguinte: se eu quero começar um negócio, mas eu não tenho ideia do que fazer, eu tenho vontade de empreender, mas ainda não tenho assim, quero fazer isso. Como é que eu faço? Qual que é o caminho para identificar o que pode dar certo para mim? Eu acho que uma das coisas mais importantes é você se conhecer, né? Você tem que saber quais são as suas fortalezas, quais coisas você gosta, qual o propósito que você busca ao empreender, né? Porque para enfrentar os desgastes que existem no caminho, você tem que ter alguma força muito importante que te impulsa, né? Que te impulsiona. Justifica todo o esforço, né? Sem dúvida. Então é bem importante você ter um propósito, uma clareza de propósito. E tendo a clareza de propósito e tendo o autoconhecimento, conhecer quais são tuas fortalezas, quais são tuas áreas de oportunidade, né? Quais são teus medos. Porque o problema de tudo isso que a gente está falando é que muitas dessas coisas estão no inconsciente. E enquanto elas estiverem no inconsciente, elas provavelmente vão sabotar o teu processo. Na psicologia a gente fala de caminhar em direção aos valores, né? O que é importante. Porque pensa, a dificuldade, quando é num caminho que você não valoriza muito, ou não está claro que você Exato. queria trilhar, ela se torna uma dificuldade quase que intransponível, muitas vezes. Porque junta falta de motivação, falta de desejo de estar ali e desvinculação com o valor de vida. Sim. Então, assim, não é empreender porque você precisa só ganhar dinheiro. Você precisa empreender para resolver um problema de alguém, como a Eliane falou, uma dor, mas você tem que sentir algum tipo de retorno e valorização por resolver essa dor. Ter um propósito. Isso. Faz parte do seu valor de vida ajudar as pessoas a resolver esse problema. A coisa vai se resolvendo e a dificuldade, ela se torna um desafio. Sim. E desafio tem a ver com desafiar o fio, desenrolar o nó e seguir caminho em frente. Eu também não, desenrolar o fio. Que legal. Que é aquela questão da conexão, da importância de metas, né, que tenham um significado pessoal, que estejam vinculados ao propósito e fundamentados pelos valores, que muitas das vezes, mediante os desafios, né, demandam que a gente tenha persistência. E tem a ver também com desafiar, né? Ou seja, tirar da zona de conforto. Daquela zona cortante da faca, né? Que está afiada, você desafia, né? Você tira a parte cortante e enfrenta esta questão aí com mais afinco, com mais coragem, como a Eliane lembrou. A questão de estar com medo, vai com medo mesmo. Sim. É porque a gente nunca a gente nunca se sente 100% pronto, a gente sempre, né, Nunca estaremos, né? Nunca estaremos, exatamente. E esse é o belo da vida, né? É justamente porque a gente ainda tem algo, né, a buscar, a ainda desenvolver, ainda conhecer. Tem aquele meme, né, primeiro começa e depois melhora. Então... agora eu queria saber o seguinte, se eu já tenho a ideia... Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para transformar a minha ideia em um negócio? Eu acho que é muito importante fazer um processo de validação, né? Isso aí. Você precisa, e as informações vão estar no mercado. Você precisa estar construindo um modelo e testar esse modelo antes de fazer um investimento, que é hoje as startups, né? É o caminho mais adequado. Sem estar tendo, né, um montante muito significativo colocado no jogo, você faz um protótipo, faz a pivotagem, né? Faz, se necessário, há tempo de fazer. Porque às vezes não basta, né? ter uma boa ideia. No meu processo pessoal, por exemplo, eu considerava que a primeira ideia era uma boa ideia. Só que ao longo da mentoria, a gente se deparou com a sustentabilidade financeira do negócio. Nem como negócio de impacto social, talvez desse certo. Só contextualiza um pouquinho qual que era
qual das empresas, né? Não é dessas duas, não. Era uma ideia de que na psicologia tem muito chamado atendimento social, né? Uhum. O que é o atendimento social? Quando as pessoas precisam de atendimento, algum profissional, ele libera horários e atende as pessoas sem cobrar. Pro bono. É tipo um pro bono. Uhum. No direito, os advogados fazem isso, atendimento pro bono, e a OAB organiza todo o processo. E aí eu pensei numa ideia de ter essa empresa que organizasse o pro bono. E aí a pergunta fundamental era como isso se manteria de pé financeiramente, né? E aí é uma questão crucial, até para pivotar ou não, e a partir daí a gente mudou de ideia. É muito, assim, decepcionante, pessoalmente falando. Você acha assim, nossa, que ideia legal, eu vou fazer um negócio de impacto social, né? Sim. E aí você se depara com a questão da frustração em não realizar o projeto, e você tem que migrar para uma outra direção, não abandonando a ideia, mas fazendo dar certo com a ajuda das mentorias. Agora vamos falar do ponto de vista prático. O empreendedor a pessoa tá com uma ideia lá de empreender, tá vendo esse podcast. Ela tem que fazer um modelo de negócio, pelo que vocês falaram aqui. Que ferramenta que ela vai buscar lá? Canvas para negócios? Business Model Canvas é uma boa ferramenta. E aí nessa ferramenta ela vai ter lá os caminhos que ela vai percorrer? Vai ter lá as 9 áreas-chave de um modelo de negócio que precisam minimamente ser, né, pensados. E depois, né, precisa ser testado e evoluindo um plano de negócios, por fim, principalmente quando você tem um montante muito, muito grande. Mas o que vai alimentar, muitas das vezes também, dentro do processo de validação, é você buscar informações, porque muitas das vezes a gente idealiza, né, algumas coisas, só que quando vai no mercado a resposta não existe na forma como a gente pensava. Às vezes o mercado não está nem maduro o suficiente, né, evoluído o suficiente para valorar algumas coisas, mas eu preciso saber. Então, uma ferramenta que é gratuita, que é muito usada na academia, né, um Google Forms para a gente fazer algumas pesquisas, pode ser um caminho de você fazer uma identificação mínima em relação ao número de pessoas e qual é a característica de interesse delas em relação à sua ideia. Porque negócio só existe se tem gente disposta a pagar por aquilo. Sim. Quem tem que sustentar o negócio é o cliente ou, né, seja ele o consumidor ou alguma outra fonte que aporte, né, recurso para que o negócio possa se existir, né, se sustentar financeiramente. Eu acho que também pode existir, talvez, ao menos 2 tipos de negócio. Uma startup que envolve tecnologia e grandes investimentos, esse é um tipo de negócio, né? Mas pode existir o negócio, como a gente tinha conversado outro dia, vender brigadeiro. Sim. Né? Que é um negócio que não necessariamente você vai fazer um Lean Canvas ou vai fazer todo esse procedimento mais elaborado, né? Que é muito bom, mas eu acho que você pode fazer um teste, simplesmente fazer os brigadeiros e levar para a rua e ver que resposta você tem. Sim. Né? Pode ser desde um processo mais complexo e elaborado, até um processo tão simples como simplesmente colocar na prática e ver se funciona, né? Então, para um outro caminho, informação sempre é... Exato. Informação sempre é poder, né? Exato. Dependendo do perfil que o Fábio falou, às vezes a pessoa já tem todo o processo. Falta só lapidar, né, na mentoria. A gente tem aquele empreendedor, como o Fábio falou, que vai fazer um produto, que é lá o brigadeiro. Mas e o empreendedor, por exemplo, que vai fazer uma consultoria ou vai prestar um serviço? Como que ele testa? Por exemplo, a questão da consultoria. A pessoa que tem experiência, a primeira consultoria, qual que é o primeiro passo? E para a pessoa também que vai prestar um serviço. E é interessante que essas primeiras experiências sejam feitas, sei lá, pegar 3 clientes e fazer de forma gratuita ou não? Vocês acham que tem que ter uma contrapartida? Como que vocês veem esse início para esse público? Olha, por experiência própria, tá? Eu te digo que, normalmente, se você vai querer entrar num espaço de consultoria, é porque você já tem uma trajetória. E nessa trajetória, você desenvolveu relacionamentos. Sim. Né? E você desenvolveu uma reputação. Sim. Né? Então, os teus maiores ativos são esses, o relacionamento e a reputação. Às vezes já tem até um programa de
de consultoria, pronto. Exato. Né? Então, eu acho que usando esses 2 pilares, seria, digamos, a plataforma para você lançar uma consultoria. Uhum. Né? E eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu comecei fazendo consultoria para pessoas que me conheciam, Sim. que tinham uma necessidade, que eu podia ajudar, porque às vezes também você tem que determinar se você pode ajudar, porque de repente a necessidade da pessoa não corresponde à tua bagagem. É Né? aí que entra a humildade, né, Eliseu? Você não pode querer dar consultoria de um assunto que você não domina. Sim. Né? Então, O que você faz melhor, né? Para poder responder à altura. Ou trazer pessoas que podem complementar o conhecimento que você tem. Parcerias. Né? Fazer parcerias, né? Então, para o meu ponto de vista, esse seria o caminho. Uhum. E os primeiros, como vocês veem? Fazer de forma gratuita ou não? Eu acho que Os não. primeiros. Se você tem a reputação, Se você tem a e reputação. você tem os relacionamentos, eu não vejo por que fazer. Uhum. Hoje eu fiz uma entrevista de Empretec de uma pessoa. A pergunta que você fez é a história que ela me contou. Ela faz eventos infantis, né? E hoje ela tem agenda cheia. E ela estava me falando que no início ela não tinha, né, ainda o nome feito. Ela mapeou dentro da família e da rede de contatos quais eram, para criança, né? Quais eram as datas dos aniversários, e ela propôs fazer toda a preparação da festa, fotografou, e a partir disso começou a dar visibilidade e prova social. Criar um case, Sim, né? Só que assim, no caso, ela teve satisfação por parte das pessoas, só que ela não teve a informação, quando ela cobrasse, se o valor seria aceito. Mas já é um ponto de partida interessante, Sim. porque já está gerando, né, aí para as pessoas uma atenção. Opa, Sim. essa pessoa tem esse serviço que quando eu precisar posso acessá-la e avaliar. É isso aí. Uhum. Né? Como definir, gente, o preço? Para serviço é um desafio, né? Porque quando a gente está com ali processo produtivo, e eu como engenheira de produção, né, onde coloca lá todos os recursos, isso é mais... o custo fica mais fácil. Para a gente de serviço, a gente tem que olhar para todo o investimento, né? Tem do nosso know-how. consultor, colega meu, ele fala o seguinte: preço errado mata o produto. Verdade. E aí você tem que, pelo menos na palestra dele, eu lembro, você calcula custo, né, quanto que você gasta com uma série de coisas para chegar num preço, né? E eu acho que você também precisa avaliar o valor. Valor. O benefício, né? que O você benefício que você gera. gera. Exatamente. Eu acho que, de alguma maneira, o preço tem que guardar alguma proporção com o benefício que você gera. Vamos explicar para quem está em casa aqui a diferença entre valor e preço. O valor é... Vamos supor, eu sou um advogado tributário. Uhum. E eu vou fazer uma consultoria para minha empresa. E, através dessa consultoria, essa empresa vai economizar X milhões de reais. Então, meu preço, meu valor, tem que guardar alguma proporcionalidade com o benefício que o cliente vai ter. Porque o cliente nunca vai duvidar em te pagar se o benefício que você gera é 10 vezes ou 20 vezes maior do que custa para ele. Uhum. Eu acho que assim, minha forma de olhar seria essa. Uhum, sim. Né? Tem que olhar os custos, tem que ver que exista viabilidade. Né? Não pode ser nem tanto abaixo, nem tanto alto. Né? Tem que ser uma coisa que faça sentido e que seja congruente com essa bagagem que você traz. Tem que ter uma congruência com isso, né? Sim, a autoridade é importante. Exato. Porque não é só olhar para o mercado e estabelecer um preço médio. É importante também. Mas qual é a autoridade, né? A história, E aí o entra valor agregado e tudo, né? entra uma variável que às vezes para algumas pessoas é complexa, que é o alto valor percebido, né? A questão da crença mesmo de merecimento. Então, eu tenho experiência na área de mentoria com algumas pessoas que têm autoridade,
né, que o valor gerado É alto. é alto, só que quando essa pessoa é convidada para dar uma palestra, por exemplo, ela não consegue estabelecer um preço acima de um patamar, que é um patamar que não é compatível com o que ela é. Exato. Ela não consegue. E aí, a desconstrução de algumas crenças limitantes Acontece né? muito. Nesses casos pode ter história também de rejeição e invalidação. Sim. Porque é como se a pessoa não corresse o risco de ser boa e não se aceita sendo boa. Muita gente sofre, por exemplo, quando rompe contrato, quando perde cliente, Sim. né? Esse sofrimento fala, muitas vezes, dessa história de rejeição, de invalidação. Né? É porque o medo, em essência, falando de negócio, mas o medo é o medo sofrido pela pessoa, né? Em relação à sua experiência de vida, em relação a várias questões. Então, não era medo do negócio dar errado, é medo do fracasso pessoal, medo de estar evidenciado para o outro como sendo não suficiente. Então, o medo é da pessoa, Exatamente. não é do empreendimento em si. Mas eu queria entender esse pontinho aí que o senhor falou de o medo de ser bom, mas não se aceitar como competente, né? Como bom. É como se rompesse a ideia de que ela é boa quando ela é rejeitada. Né? Então, tem gente que tem muitos gatilhos, dada a história pode ter trauma complexo também, pode ter experiências negativas, né? E aí ela cresce com baixa autoconfiança, né? E muita dúvida na própria capacidade. E aí, quando ela enfrenta uma situação em que ela pode vir a ser bem-sucedida, ou está sendo bem-sucedida, quando essa regra é rompida por um contrato, por algo que não dá certo, ou por uma dificuldade, isso funciona como um gatilho para ativar todos esses fatores da história. Uhum. Então, por isso que cada um vai sofrer de um jeito diferente, ou vai enfrentar a questão emocional da frustração, da perda, a partir dessas histórias individuais. Tem gente que pega ali como energia para fazer diferente. Tem gente ideal que é trabalhar esses gatilhos, é a coisa do autoconhecimento, que Sim. Fábio começou falando, né? Se autoconhecer, né? Saber esse perfil, como é que é esse perfil, esse padrão de funcionamento, quais os gatilhos que disparam as partes negativas do Por padrão. exemplo, em questão de perfil, né? Existe o Tony Robbins, ele fala de referências internas ou referências externas, né? Referência interna é que o teu drive é muito baseado no que você acha, né? E tem pessoas que botam um peso muito grande no que os outros acham. Validação, né? Então, quando você bota um peso muito grande no que os outros acham, isso é um risco muito grande de que esse tipo de coisa aconteça. Né? E quando há uma previsibilidade do fracasso ou da perda, geralmente tem processo de procrastinação, né? Autossabotagem. Voltando um pouquinho, a gente falou de quem cobra barato demais. E quem cobra caro demais? Aí tem duas. Ou ele não vende, ou ele fica rico. ou ele fica rico. Verdade. Né? Agora tem a questão também do produto no lugar errado também, né? Às vezes o produto está Porque sendo a pergunta considerado... não é quanto você cobra, a pergunta é quanto estão dispostos a pagar. É verdade. Não tem aquela análise do café, né? Na Starbucks e o café lá na roça. Né? Então, assim, o produto, né, no lugar certo, a percepção muda. É isso aí. Ótimo. Agora, mudando um pouquinho, né, de público. Vamos pensar aí numa... A gente vai chegar lá na procrastinação. A gente vai chegar lá. Agora, mudando um pouquinho de público, né? Para quem vem de família empreendedora. Qual que é o conselho que vocês dão, assim, para a pessoa começar? Começar trabalhando na empresa da família é uma boa ideia ou não? Ter um olhar, né? Estagiar, talvez, em uma outra empresa. Ter um olhar de outros negócios pode ajudar ou não? Como que vocês veem isso? Eu acho, já te falei isso, que
a forma mais barata de aprender é com o dinheiro do outro. É verdade. Verdade. Eu acho que essa é a forma mais barata, né? Mas eu acho que pode existir situações que existam um caminho diferente, né? Mas, em geral, eu acho que é bom, sobretudo se é família, porque, assim, às vezes, um filho, por exemplo, pode não ter na proporção adequada as exigências. Pode achar que o pai é muito exigente, pode achar que isso ou que aquilo, né? Mas quando você toma um banhozinho de realidade, né, ajuda muito a modular isso, entendeu? Uhum. E ter uma referência diferente da familiar, Uhum. né? Porque aí existe uma referência externa que você vai dizer, ó, esse aqui é assim mesmo porque é assim. Uhum. Não é porque o pai tá chato comigo, não é nada a ver, meu. Tem que fazer essas coisas porque assim Agora, a funciona. empresa está dando certo, ela é uma empresa bem-sucedida, é diferente. Outra coisa é como é o relacionamento com essa família. Isso. Porque empresas familiares, elas costumam ter algumas questões ali Uhum. que precisam ser trabalhadas ao longo do tempo. Exato. Porque senão elas acabam sendo empecilhos para o avanço da empresa. Exato. Outra coisa é, se esse filho ou esse parente, ele está no negócio simplesmente porque ele é filho ou porque ele tem aquilo que a gente falou antes lá do valor, do direcionamento, do propósito. Importante. Aí a pergunta muda totalmente, Verônica. Com certeza. Fica ou não fica? Às vezes Verdade. não fica. Às vezes fica. Diz que eu sempre usei uma regra de ouro em todas as empresas que eu estive, que é não contrate quem você não pode despedir. Uhum. Entendeu? E aí E familiar, às vezes não dá para... Esse ambiente familiar, se ele não tiver tido um trabalho, né, de amadurecimento das relações, ele pode inverter, né, ali o significado do relacionamento. Isso aí. Coloca o pessoal acima do profissional. Exato. Porque é empresa familiar, mas Exato. todos ali estão profissionalmente atuando com alguma responsabilidade. Exatamente. E aí é difícil apontar pontos de melhora, cobrar, né? Criticar. E são habilidades que a gente tem que ter como empreendedor. Com certeza. Criticar, ser criticado, dizer o que quer, pedir o que você precisa. Habilidades sociais, assertividade, fundamental. A empresa familiar é um desafio, mas a gente tem casos muito bem sucedidos Sim. em terras capixabas, Sim, né? com A Guia certeza. Branca, grupo Águia Branca é um exemplo disso, né? Onde Mas existe um acordo familiar. e Existe respeitado. toda uma estrutura, Uhum. Sim. né? É igual existe acordo de sócios, também existem Sim. outros tipos Governança. de governança. É, Exato. É isso aí. mas desde sempre eles tiveram esse cuidado, né? A questão das regras mesmo, bem estabelecidas, para que houvesse ali a manutenção da relação pessoal, Exato. né? E também do negócio, as Exato. duas coisas caminhando, né? E para quem está trabalhando de carteira assinada, assim, tem algum momento assim que é mais seguro a pessoa falar, não, vou sair, vou pedir demissão e vou investir no meu negócio? Olha, eu acredito que, assim, é uma tomada de decisão que vai envolver mudança, e o medo do novo é uma das dimensões, muitas das vezes, que trava algumas pessoas. Então, assim, tendo eu, né, a minha rotina e minha vida ali regrada, né, Zona pela de conforto, previsibilidade, né, do dinheiro ao final do mês, seria interessante fazer uma apuração de quanto é que eu preciso, tá? Muitas das vezes gerando de economia para direcionar ali a fase inicial de negócio. Qualquer negócio, ele tem uma fase onde ainda não se tem o resultado planejado. Uhum. Né? Então, eu acredito que essa decisão pode ser facilitada a partir do momento onde você percebe, primeiro, que aquilo que você tem de sustentação no colchãozinho, né, vai te suprir durante um tempo, e fez uma avaliação de perspectiva financeira, questão da viabilidade, para estar, a partir, né, da virada ali da fase inicial, gerando um montante que seja suficiente para você também se manter. Porque é principalmente para pequenas empresas, né, é um ponto muito complexo essa não separação, né, da parte financeira, pessoa física e pessoa jurídica.
Eu acho que, complementando o que a Eliana falou, tem algumas coisas que você, estando na CLT, pode fazer, né? Eu acho que uma das principais coisas que você pode fazer é ter uma filosofia de vida de autorresponsabilidade, Uhum. né? Porque quando você deixa de ser CLT e passa a ser empreendedor, na verdade que você não pode terceirizar a culpa para ninguém, né? Ninguém atrasou o salário, né? Você paga e você mesmo recebe. Exatamente. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é que a pessoa comece a ver a sua carreira como ela sendo a responsável da sua carreira. Seu né? primeiro negócio, né? É seu primeiro negócio, exatamente. Uhum. Porque quando você... Muitas vezes nas empresas, existem os funcionários que dizem, não, é que eu quero um plano de carreira, e que não sei o quê. Tudo bem, a empresa pode facilitar isso, mas eu acho que independente da empresa proporcionar um plano de carreira, eu perguntaria, qual é o seu plano de carreira? Qual é o teu plano? Uhum. Né? O teu plano de carreira pode ser que, num certo momento, você vai deixar, digamos, o conforto do CLT e vai tomar risco. Uhum. Mas você, para isso, você tem que ter tido um período de treinamento de não terceirizar responsabilidade em nada. Né? E, de alguma maneira, conseguir mostrar valor no que você faz. Porque quando você é empresário, essencialmente o que você está fazendo é mostrando valor no que você faz. Agora, se o mentorado de vocês perguntar assim, aqui, eu devo ter reserva para manter meu negócio por quanto tempo para sair do meu trabalho, vocês diriam o quê? Eu diria que depende do plano de negócio e depende do perfil comportamental. Do risco que ele está disposto a tomar. Porque, como eu falei, o perfil... Tem perfis que tomam mais riscos, tem perfis que são 2 anos é muito? Prazo de retorno de investimento? Para ter uma reserva para manter o negócio. Se tiver uma experiência, ele pode calcular também a taxa de retenção de clientes, o ticket médio e saber, né, o quanto ele precisa para se manter durante um certo tempo. Então, é esse certo tempo que eu queria dar uma ajuda. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Porque depende muito do que é a realidade de vida de cada um, além do perfil, né? Então, uma coisa é alguém que é solteiro, não tem filhos. Outra coisa é alguém que tem... Quais são os teus gastos fixos? A mensuração tem negócios disso. que são sazonais também. Vender sorvete, o verão bomba, né? Mas em determinadas épocas... Então, essa previsibilidade tem que ter, né? Perfeito. Agora, professor, a gente sabe que quando começa a empreender, um monte de gente quer dar opinião, né? E aí eu queria saber do senhor o seguinte, como se preparar, né, emocionalmente para lidar com isso e como filtrar de forma inteligente, né, o que é útil, o que é ouro e o que deve ser descartado. Aquela história que eles falam que quando alguém fala alguma coisa e do eu pega que é seu é verdade ou não? Como que se avalia? Então, uma coisa é o que falam os mentores. Eu acho que quando a pessoa está num processo de aceleração, é muito importante escutar o mentor, mas às vezes eles falam coisas duras pra gente, assim, dá vontade de desistir, né? Enfim. Agora, quando a pessoa, no processo de mentoria, fica claro o produto, sabe, todo um percurso, ela tem como se defender de perguntas que são do tipo manipulativas, entendeu? Então a pessoa pode dizer, mas você não acha que... Você acha que isso vai dar certo? Você não tá, né? São perguntas que, se você não está claro, você tende a desanimar. E quem tenta manipular a pessoa, né, de determinada forma, conhece esse background de sensibilidade a esses gatilhos de colocar a pessoa para baixo, né, de desvalorizar. Plantar dúvida. E aí é autoconhecimento de novo. A gente cai num ponto inicial. Se precisar de terapia, tem terapia. A própria mentoria pode dar esse conhecimento até certo nível, né? E é importante ter claro o caminho. Se você está claro o caminho, você não se desvia com muita facilidade. Você pode até ter lapsos, né? Mas você não tem recaídas
para voltar, né, ao início, onde você fica paralisado de novo. É diferente do pivotamento. Sim. O pivotamento você nunca volta à estaca zero. Você volta a um ponto em que você aproveita tudo Faz que você ajuste. fez. 2 passos para trás, E 3 para ajusta, frente, para dar né? 3 para frente. A recaída é quando essas falas levam você... Aí você desiste, né? Mas aí... Eu acho que um ponto importante, diz a sabedoria milenar que a sabedoria está na multidão de conselheiros, né? Aham. Então, eu acho que é bem importante que você escolha bem seus conselheiros, Verdade. né? E você escolha conselheiros que já chegaram onde você quer chegar. Sim. Porque se você vai pedir conselho para quem nunca conquistou algo que você quer conquistar, ele provavelmente pode ser o que vai te desanimar. É a turma do caranguejo, né? Que a gente fala. Pode ser um Que padrão. a turma não deixa também. disso, pra que você vai evoluir? Você vai me dar perguntar, trabalho, se porque você vai tem que perguntar também- pro caranguejo, pergunta pro caranguejo que saiu do Saiu do balde. balde. Pode ser um padrão também, Milena. Porque a pessoa com uma ansiedade generalizada, por exemplo, que ela, e se, possivelmente ela não vai empreender. Tá? Porque ela já vai ter um padrão de esquiva da consequência negativa. Uhum. Se ela encontra uma pessoa que, mas e se não der certo? Mas e se não vender nada? Mas e se... E aí entra no processo inicial, que é de construção de dentro para fora, né? E trabalhar a questão da autoestima e autoconfiança. Porque, assim, eu posso até ter alguém que discorde de mim, mas se eu busquei informações, se eu tenho clareza do meu propósito, se eu estou fazendo, o outro pode não concordar comigo. E tá tudo bem. Aí o e se Mas não a passa a ponto ser o de eu quê? desistir. Diante de tal problema, o que você pretende fazer? Sim. E não, e se não der certo? E se Aham. não vender? Uhum. Ó, diante do problema da baixa nas vendas, Sim. como é que você vai resolver isso? O mentor faz isso. Sim. Ele não joga um balde de água fria e faz se virar. Eu sei porque que eu passei pelo processo. Faz perguntas poderosas, Faz né? Que te perguntas, fazem. né? E é diferente, te move diante do problema. O problema é esse, como você vai resolver? Né? O locus de controle interno, eu trago para mim, né, a responsabilidade. Eu sou uma consequência das coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Uhum. Né? E todas as vezes que eu assumo, né, esse processo, eu estou no comando da minha A vida. gente fala resposta habilidade. Isso. O que é a resposta e a habilidade? Né? Você, diante da situação problema, você tem que dar uma resposta. Sim. E se você não tem a habilidade, é preciso construir a habilidade Uhum. para que a resposta faça parte do seu repertório. A mentoria é muito isso. É a construção de respostas à habilidade. Muda muito, é um jogo de palavras, um trocadilho que a pessoa entende, né? Ó, não é culpa. Responsabilidade como culpa é uma coisa, mas como resposta à habilidade é outra. Se você olha como culpa, você passa a ser não, você deixa de ser o protagonista Isso. do processo. Uhum. Uhum. Quando você vem com responsabilidade, você está em você fazer alguma coisa a respeito. Uhum. E no empreendedorismo, digamos, tem que estar no DNA da pessoa. Uhum. É, e Porque se você ele tende começar a vitimizar, terceirizar, paralisa, né? aí Uhum. acabou. Na ação, é aquela história que a gente começou, mesmo com medo vai. Né? Exato. Inclusive, eu presenteei a você o livro, né? Que eu escrevi um livro e que fala justamente sobre isso, né? Fala de despertar o seu herói interior, Aham. né? Que é o quê? Muitas vezes, né? E eu enfrentei isso muitas vezes. Você esbarra numa limitante, Uhum. né? Que você não consegue, né? Sabotador. Fica no atoleiro, né? Você está no atoleiro. E como você sai desse atoleiro, né? Ou primeiro, como você sabe que você está no atoleiro? Primeiro, né? Porque se você não tem essa consciência, você não vai sair do atoleiro nunca, né? E eu chamo que é como que você está numa rotatória que é um ciclo vicioso, né? Você continua fazendo o que você sempre fez e você espera um resultado diferente. Uhum. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, exatamente. Né? Agora, vocês falaram do caranguejo. Explica melhor essa metáfora para quem está em casa, talvez nunca tenha ouvido. Não os mineiros, mas os capixabas têm costume de fazer o caranguejo colocando ele vivo, né? Na panela. E quando a água vai esquentando,
aqueles mais espertinhos, eles começam a querer sair fora do risco, vamos dizer assim. E a turma do caranguejo é aquela que puxa pela puã e traz para baixo aquele que tinha, né, vislumbrado a solução. Então, evitar, né, fazer com que você volte porque o outro está te puxando. Porque existem pessoas por N motivos, pelos medos que elas têm, pelas histórias, talvez, né, por ela estar com dificuldade de ver soluções e você está vendo e ela quer que você fique no mesmo lugar, que podem puxar para baixo. Então, essa é a minha metáfora. Eu não sei... eu quero bem para todos, mas não melhor que não eu. melhor do que eu. Entendi. E essa história de aceitar, né, o sofrimento é importante também. O sofrimento faz parte. O problema não é o medo, não é a desmotivação, é a falta de ação. Sim. Então a gente vive numa cultura assim, eu preciso me motivar para poder empreender, eu preciso ter motivação para empreender. Quando na verdade eu preciso começar o processo e ao longo do processo eu vou me motivando, né? E também enfrentando desmotivações. Tem mês que não é tão bom quanto você esperava, faz parte, né? Tem mês que você fatura muito, faz parte também, até economizar para quando você não faturar. Isso é parte do processo. Então, o que paralisa muitas vezes é a tentativa de controlar o medo, dando fim no próprio medo. E aí não aceita o medo como parte do processo. Aprender a conviver com ele, fazer uma amizade ali, trocar uma Porque o resenha. medo não é ausência de coragem, né? O medo é você ir além. Uma forma de você com... sair dessa rotatória, que é o que eu falo, né, na minha metodologia, é justamente tomando um desafio. Sim. Né? Tomando um desafio que vai fazer você romper com essa rotatória. Entendeu? Essa foi a história da minha vida. E a história da minha vida é de desafios constantes e desafios cada vez mais ambiciosos. Sim. Porque os desafios mais ambiciosos são desafios que você nunca enfrentou e que você está enfrentando novos. Então isso vai exigir de você coisas que nenhum outro desafio anterior exigiu. Então isso vai fazer você mudar a dinâmica e vai fazer você descobrir ou desenvolver talentos que até então você não tinha ou não sabia que tinha. Não é à toa que você se tornou um orientador, Fábio. Porque Conta. você teve... Porque tem aquela... uma coisa é a pessoa dizer, não falei que nem dá certo, outra coisa... É difícil mesmo. Exato. Né? Dá medo mesmo. Eu sei o que é isso. Exato. Aí você valida o sentimento. Exato. E a pessoa se sente acolhida, ela se sente parte de um grupo, ela não se sente sozinha ou fraca por estar sentindo aquilo. Exato. Isso é parte de processo de psicoterapia, né? Que a gente aprende na convivência também. Não precisa ser psicólogo, pode ser um bom mentor que tem essa sensibilidade, que sabe acolher a dúvida, o sofrimento, nesse nível que a gente está falando aqui. Mas o importante é você, dentro de você, ter a certeza de que de um jeito ou de outro você vai encontrar um caminho. Né? Porque se você tem essa certeza, você vai navegar, esbarrar aqui, esbarrar ali, mas você vai navegar e vai acabar encontrando um caminho. Mas o princípio né, eu chamo isso de fé, né? Mas é você ter essa certeza. Se você tem essa certeza, você tem autorresponsabilidade e você toma ações e toma novos desafios, assim, tua chance de prosperar vai ser muito alta. Solução de problema é uma habilidade básica. Acho que devia ter escola ensinando isso. Não, o que é o problema, como pensar em soluções alternativas, como testar soluções. E aí você consegue sair do atoleiro. Hoje muitas escolas já estão, né, trabalhando métodos desde a infância, levando a isso. Né? Isso é muito bom. A gente veio talvez de uma geração onde o padrão, né, do ensino era diferente, era de punição, né, era de colocar ali somente a regra para a gente, né, cumprir, e esse processo de criar, né, a ação empreendedora desde a infância, isso eu acho que é bastante interessante.
qual foi o maior medo que o senhor já enfrentou? Existiram medos em diferentes etapas da vida, Uhum. né? De infância, existia um medo de rejeição, né? Uhum. Pela minha própria forma que eu nasci. O medo de não ser aceito, o medo de ser criticado, né? E aí você tem que criar essa certeza interna de que você vai encontrar o caminho. O que você vê não é o que me parou. Ah, tá. Em realidade, Isso. é o que me impulsionou. Sim. Entendeu? Porque isso tem tudo a ver com a minha fala do limite. Obrigado por compartilhar, Fábio. Obrigado por compartilhar. Entendeu? O que eu enfrentei em várias etapas, de alguma forma, foram limitantes. Primeiro, físicas, né? Então, eu não me resignei a aceitar o olhar do outro. 3 termos: consciência, coragem e amor. Exato. Consciência da dificuldade, coragem de caminhar na direção de um valor. Ao fazer isso, o Fábio demonstrou agora, ele evoca admiração na gente, amor sob a forma de admiração, pela sua história, né? Pela sua coragem de comunicar e de compartilhar isso pra gente. Sim. Né? E assim, falando de um dos medos, dessa questão da coragem, né? Teve um momento que eu tive muito medo de não ser aprovado para o teste para ir para os Estados Unidos para estudar, né? E assim, eu não sabia muita coisa de inglês, nunca tive a oportunidade de estudar inglês particular, família muito pobre, então eu fui estudar inglês muito tarde. Então sempre foi meu calcanhar de Aquiles, e eu tinha que passar, sabe aquela coisa? Eu quero passar, eu quero chegar lá. E o medo da reprovação me fez um grande desafio a mim mesmo. Não, eu vou aprender. Eu me lembro de escrever, eu tinha que falar claramente, usava aparelho na época, não pronunciava claramente os fonemas, tirei o aparelho para poder pronunciar claramente as palavras. Errava na grafia, eu escrevia páginas com a mesma palavra que eu errava. E venci, né? Mas aí, se você vê, é exatamente o que eu estava falando. Isso não só se vê na minha história, isso se vê na história de qualquer um que se superou, né? Então, você vê, ele tinha uma limitante, né? O falar, né? Mas ele, em vez de transformou essa limitante num desafio, né? E foi através da transformação, a maneira de olhar, em vez de olhar como limitante, olhar como desafio, foi o que levou ele a fazer o que ele fez. Porque assim, a gente consegue qualquer coisa, desde que tenha tempo, condições. Tempo você tem. Você pode até estabelecer um prazo maior num projeto, tá? Ó, eu tenho tais etapas. Preciso de mais tempo? Preciso. Condições. Mentoria é uma condição, suporte do Sebrae é uma condição, apoio psicológico é uma condição. E aí você consegue, sim. Tudo que você planeja, você consegue. Voltando então na metáfora do caranguejo. O pior é o caranguejo interno? Caranguejinho que está dentro de cada um de nós. Com certeza. Ele dá trabalho. Ele dá trabalho. E aí, professor, como lidar com esse caranguejo? Primeiro, aceitar que ele existe. Dá nome para ele. Dá nome pra ele. Fica aí, negocia Na com ele. terapia, a gente pede o cliente para imaginar uma cadeira. E ele imagina uma cadeira. E aí, a primeira etapa, ele vai só descrever essa cadeira. Essa cadeira é vermelha, essa cadeira é preta, essa cadeira é acolchoada. Depois ele passa por uma fase que é julgar a cadeira. E aí a gente para e pergunta: por que você passou a julgar essa cadeira? Uma cadeira confortável, uma cadeira feia, uma cadeira velha, né? Depois ele passa para a fase de querer sentar na cadeira que ele imagina. Então a gente pergunta: você pode sentar nessa cadeira? E tem um cliente que levanta, vai sentar na cadeira. Aí a gente manda parar e fala o seguinte: por que você senta na sua dor? Por que você senta no seu caranguejo? Você pode saber que ele existe e saber que ele está lá, mas você não precisa dar moral ou dar bola para ele. Caminha. Mesmo com medo, vai, né? Mesmo com o caranguejo ali
do lado. Vai, caminha, né? Sacode a perna. Assim. Nossa. Agora que a gente já falou dessas questões, desses medos todos, queria saber um pouquinho sobre essa questão da importância do que a gente falou lá atrás, de validar uma ideia, de testar. Isso ajuda a superar esses medos, a ter mais tranquilidade para levar o negócio à frente. Como que a gente pode... Com certeza. Fortalece da energia, né? E tem 2 aspectos de validar. Você tem que validar o problema, né, antes de validar a solução, né, porque eles falam assim, não se apaixone pela solução, se apaixone por o problema. Uhum. Qual o problema que você quer resolver, né, que o Eliseu falou. Né, porque quando você se torna apaixonado pela solução, você pode estar sendo, como eu gosto de chamar, você sabe a diferença entre insistente e persistente? O insistente, eu acho que ele continua mesmo depois que já não seria, não tem mais jeito, assim, é meio que continua Teimoso. além do É o teimoso, teimoso, é o exatamente. teimoso. Dá murro em ponto de faca. É, isso aí. Exato. Mesmo sem resultado, continua ali. Exato. Quando você foca na solução, tem um alto risco de ser insistente. Né? Mas quando você foca no problema, entendeu? Uhum. Se apaixona por resolver um problema, aí você vai ter múltiplas soluções. Você não fica casado com uma única abordagem para resolver aquele problema. Aquela história da caneta Bic que gerou para os russos, né, o uso do grafite, né? Exato. O problema era não conseguir escrever e os americanos ficaram com foco que produzia uma caneta que gerasse a escrita. Lá, sem gravidade, isso não funcionava. E os russos, tem que escrever, vamos buscar uma, né, uma coisa que possa estar gerando, né, minimização do problema. Então, vamos escrever de grafite. Que problema que dá? Se você não valida, o que Bem pode... simples. Perda de tempo e dinheiro. E pode estar com isso validando, né, os medos para se justificar. Eu sabia que não, frustração. E já que a gente falou tanto do medo, aí vocês adiantaram algumas coisinhas. O que é o medo do sucesso? O medo, ele é sempre um caminhar. É como aquela metáfora, ganhei na Mega Sena, e agora? Vou ter um monte de gente aqui na minha porta pedindo dinheiro, vai ter um monte de parente, assim. Então, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Aí eu fujo do problema, né? Então, tem que pensar sempre qual é a consequência que eu estou antecipando e por que eu estou me esquivando dela. Uhum. Por que eu não quero enfrentar essa consequência no futuro? Nesse caso aí, por exemplo, no exemplo que o senhor deu da Mega Sena, seria uma pessoa com dificuldade de estabelecer limites, por exemplo? Será que eu vou dar conta de manter o sucesso durante muito tempo? E aí bate com baixa autoestima também, né? Peraí, eu não acredito que eu cheguei aqui, né? Uhum. Porque uma vez que ou eu não acredito que eu chegarei lá, uma vez chegando, como eu vou me manter nesta posição, né? Porque quando você, né, evolui, você evolui também a sua identidade, né? Então também tem essa dimensão de você, né, como uma pessoa sem a perda dos valores, dos princípios, mas você tem uma outra perspectiva que muitas vezes você não se reconhece, aí você fica meio, né, será que eu vou, né, dar conta de ser, né, dentro dessa nova dimensão? Porque é interessante, você falou da questão de ganhar na loteria, estatisticamente o volume de pessoas que ganham e perdem tudo é muito alto, né? É muito alto. Agora, de novo, a gente cai naquele argumento de eu posso ter medo de não dar conta. O problema é a paralisia diante do medo. Uhum. Quer dizer, medo de não dar conta é comum, a gente pode não ter. Gente, será que eu vou vender bem? Será que eu vou ter um faturamento para pagar as despesas? Será que, né, eu vou manter essa cartela de clientes o tempo todo? Isso faz parte. O que não pode é você ficar, ai meu Deus, né? É a paralisia que é o problema, não é o medo. E eu vejo assim, o medo leva a um sofrimento, né? De algo que você está fantasiando muitas das vezes na mente, que não na realidade... Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. A maior parte, né, do sofrimento humano é do que eu fico pensando que seria. Então,
a experimentação, a ação levando ali Ansiedade. a experiência que pode gerar um resultado ou gerar um aprendizado, gerar uma necessidade de pivotagem. Porque a gente só muda a realidade objetiva com ação, né? Então, romper, né? E o primeiro passo tende a ser o mais difícil, né? Porque faz com que você... E tem perda, o sucesso traz algum tipo de perda. Por Sim. exemplo, perda de privacidade, você tem um monte de paparazzi, né? Atrás de você, você ser famosa, tudo isso tem perdas e ganhos. E, na verdade, a decisão, ela é em função da ponderação disso, né? Como consequência lá na frente. Do significado. Eu né? posso ter Assim. sucesso, mas ao mesmo tempo eu perco um pouco de privacidade, né? Aí eu coloco na balança. O que é mais importante em termos de uma direção valorizada na minha vida? É o sucesso? É a fama ou, né, o dinheiro, né? O poder ou não sei o quê? Isso faz parte da análise daquelas rodas que a gente faz em análise de perfil, né? Uhum. O que importa, né? O que você valoriza, como você se vê no futuro, o que é aversivo, mais aversivo para você, estar diante de muita gente, ter que responder a certas pressões, porque o sucesso também traz mais responsabilidades, Sim. né? Sim. E aí você perde também um pouco de tempo livre, talvez, né? E aí vai, é sempre uma análise de ponderação. Agora, quando esse medo está no inconsciente, ele se manifesta através de quais comportamentos? Por exemplo, se a pessoa que faz planejamento, mas não coloca ali o dia, a data, a hora que vai concluir. Ela pode procrastinar sem ter consciência do porquê está procrastinando. Ela pode tomar decisões erradas, né? Não é de propósito, é inconscientemente. Que a gente chama de decisões aparentemente irrelevantes. Quando a pessoa é usuário de droga, por exemplo, ele diz, eu vou visitar a minha tia, mas na verdade a tia mora perto da boca de fumo. E aí ele toma uma decisão, Escolhas, né? Uma escolha para uma direção que ele nem tem consciência que ele está sendo puxado para aquela direção. Entendi. E quem fica ruminando muito? Ruminação, preocupação são fugas de problemas também, né? Se a preocupação ela é produtiva, ela não pode ser nessa linha que a Eliane falou, de ficar ali preocupado com coisa que não tem solução, se tem até coisas metafísicas, se tem vida depois da morte, né? Se como vai ser depois que eu morrer, são coisas que a gente tem que separar na análise da preocupação. Preocupação com coisas reais e que dependem da gente. Essa é a preocupação positiva. Sim. Preocupação com coisas reais, mas que dependem dos outros, né? E aí você tem que ter a capacidade de delegar. Muitas vezes a pessoa não delega porque ela quer concentrar tudo, né? Todas as ações, até por não confiar nas pessoas. E tem outro grupo de preocupações que tem a ver com o que a Eliane falou, que são coisas que ou muito pouco prováveis, ou coisas impossíveis de acontecer, até na esfera da mística, da crença, né? E é importante colocar cada coisa na sua caixinha, né? Para que você transforme a sua preocupação numa preocupação produtiva, inclusive até de acordar de noite, sentar na escrivaninha e colocar o problema no papel, ao invés de ficar na cama lá pensando, insônia, não dormi nada essa noite. Levanta e vai resolver o problema. E traça um plano claro, amanhã 8 horas... E às vezes não é resolver, é descrever o problema. E aí você... Amanhã 8 horas eu vou dar entrada no documento, por exemplo, no cartório. E aí se você for dormir e de novo vier insônia, repita. Amanhã 8 horas eu vou dar o primeiro passo, vou dar entrada no cartório para resolver. Isso faz parte de uma sequência de acontecimentos para a solução do problema. Né? Se a pessoa se vê nesse processo, ela tende a ter menos ansiedade, ela consegue dizer, olha, estou solucionando o problema. Ainda não obtive a solução final, mas estou no processo.
Uhum. Eu costumo fazer isso. Antes de dormir, eu coloco tudo na minha agenda e aí eu falo, ó, Senhor, agora é com o Senhor que eu vou relaxar. Tem uma. Porque a gente tem que eu fazer a gosto nossa muito parte. né? Guarda o olho na caixinha e fecha a Tomando o que caixinha. o Eliseu falou, eu gosto muito, talvez vocês conheçam, que é a oração da serenidade, né? Aham, sim. Uhum. Que Deus me ajude a mudar tudo que eu posso, aceitar o que eu não posso e ter a sabedoria para saber a diferença entre as duas, né? Que essencialmente é o que o Eliseu falou. Muito Né? bonita, né? É aquela questão do mapeamento, né? O que que eu tenho sob controle, o que que eu posso influenciar, o que que é meio ambiente. Aquilo que eu não posso, monitoro, Exato. mas não E o pior da gasto ruminação energia, né? não é nem a ruminação pré-problema, é a ruminação, às vezes, depois que você fez uma coisa, você fica, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Eu poderia ter feito diferente. Aí tá complicado. Aí fica em looping. Inês está morta, né? É. Aquela história, não Uhum. adianta ficar, o que que nós vamos fazer com isso? Aí você impele a pessoa para ação. Agora, Eliana, você não vai escapar, não. Perguntei pra todo mundo qual foi o maior medo. Agora eu quero saber o seu. Eu tinha, quando muito jovem, uma idealização de que eu precisava fazer tudo perfeito. Então, essa dimensão, né, da demanda do perfeccionismo para fazer a entrega para a aceitação do outro, ela me gerava uma paralisação muito grande, e um medo de não ser suficiente. Então, foi terapia, foi processo de experimentação, foi processo de aceitação, né, das minhas incompetências sem um sofrimento excessivo. Então, a coragem de ser imperfeito, né, da Brené Brown, né, quando eu li, eu assim, escreveu para mim. E eu, né, tenho buscado, porque o processo da gente evoluir é um processo de crescer todos os dias, né? Com certeza. De lidar, né, com essa pretensa Mulher Maravilha que se instalou numa determinada fase, bem no início da vida. Quando eu, como era uma filha mais velha, neta mais velha, e aí vieram 3 irmãs, então eu me apropriei, né, de algumas estratégias que acabaram levando a esse sabotador ocupar um espaço muito grande. Então, essa questão do medo de errar, medo de não ser admirada, medo de não ser querida, isso me gerou, né, durante um tempo, um custo, né, por uma paralisação, e o medo não me fazia me colocar, né, não ir para a arena da vida. E tenho lidado bem com esse processo. Acho que foi uma fase onde eu vivi o medo na consequência dele. Né? O não eu já tinha, né? E não tomar a decisão e não fazer, o que você acaba obtendo? O fracasso. Sim. O que une todas as histórias é assim, a consciência da vulnerabilidade, Sim. né? E nossa humanidade, né? Não é que a gente tem que se vulnerabilizar para qualquer pessoa, é bíblico isso, a gente não tem que atirar pérolas aos porcos, né? Eles vão pisar em cima disso, aí tem que ter um processo de mentoria, né? O autoconhecimento, a própria terapia. Autocompaixão também, quando né? Você aceita a vulnerabilidade. Amigo. Quando você aceita a sua vulnerabilidade, você diz, olha, eu estou numa situação vulnerável, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de apoio. E aí você consegue vencer. E tem uma questão, assim, porque a gente fala, ao mesmo tempo que a gente falou da importância de capacidades complementares, eu acho importante a gente falar da dificuldade de construir parcerias também. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de construir parcerias e precisa dessas habilidades complementares. Como que faz nesses casos? Acho que boas parcerias começam por alinhamento de valores, né? Eu acho que essa é uma dimensão importante. Então, às vezes a gente é muito afoito, né? Em estabelecer e atribuir ao outro, né, algumas competências e acaba ficando, né, vivendo situações talvez não muito adequadas. Então, mapear, como ele falou, dentro da minha dimensão, do que são as minhas forças, quais são aqueles pontos que eu não dou conta, né? E buscar quem são essas pessoas e como agem essas pessoas, né? Quais são os valores, quais são as questões para tem que ter um benefício mútuo a Sim. parceria, né? No
casamento, por exemplo, a questão dos valores é importante. Eu costumo dizer, olha, vocês podem ser um flamenguista, vascaíno, pode ter religião, não ter. O que vocês não podem é discordar nos valores. O trabalho, a carreira, a família, são valores. E aí, tendo concordância nisso, o resto vai se ajustando, né? Porque quando você concorda no valor, em geral você admira a pessoa. Sim. E a parceria ela se faz nesses pilares: admiração, confiança, né? Respeito. Credibilidade, respeito. E tem que ser uma parceria ganha-ganha, né? Ganha. Sim. Sim. Perfeito. E às vezes eu adicionaria uma coisa, eu acho que às vezes é bom, não sei se eu vou dizer, a Eliana que falou, né, que não tem que ser muito afoito. Eu acho que é importante você ter um período de caminhar junto, vamos dizer assim, né? Uhum. Namorar antes de casar. Namorar né? antes de casar, tipo assim. Cumprir as etapas ali. E às vezes, eu já passei muitas vezes isso, a gente dedicava muito tempo em estruturar uma parceria legalmente, né? E depois não dava negócio nenhum. Então eu acho melhor caminhar junto e ver se realmente existe essa complementariedade, e se essa complementariedade realmente se tangibiliza na prática, né? Porque às vezes, em teoria, existe a complementariedade, mas na realidade não acontece, né? Sim. Então acho que isso é um ponto que eu acho que, na minha experiência de formar parcerias, eu acho que ajuda bastante. E o perfil também, assim, perfil de habilidades sociais, eu acho. Sim. A pessoa não pode ser muito passiva e outro o agressivo, né? Os padrões negativos de interação. Esse equilíbrio tem que haver, né? Um domínio de um sobre a submissão do outro também não funciona. Perfeito. Mesmo que tenha o ganha-ganha, né? Ótimo. Gente, nosso papo foi maravilhoso, mas infelizmente Já está passamos do tempo. acabando. Já passamos do Ainda bem que tempo. você que manda no pedaço, né? Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. As considerações finais de vocês, se vocês quiserem deixar alguma dica, ou enfim. O que eu gostaria de trazer é um ponto que o Eliseu trouxe muito, que eu gosto de resumir em termos de que qualquer mudança que você for fazer exige consciência, né? Eu digo que o pai da transformação é a consciência e a mãe é a ação. Uhum. Ou a mãe é a consciência, o pai é a ação. Mas requer as duas coisas para que aconteça a transformação. Uhum. Porque senão você vai ficar dando voltas aí, né? Uhum. E assim, basicamente o que eu falei foi, a gente não muda sentimento e nem pensamento. A gente muda ação. Exato. A ação, ela está ao nosso alcance para mudar. Então, eu posso sentir medo, posso me achar incompetente, né? Agora, quando eu sei que eu estou afirmando na minha cabeça que eu não sou capaz, é diferente dizer eu não sou capaz. Eu estou tendo um pensamento de que eu não vou conseguir. Aí, a partir dessa diferença, dessa separação, eu parto para a ação e, ao agir, eu vou adquirindo competência, eu vou adquirindo um senso de capacidade, eu vou acreditando e me motivando, porque eu estou caminhando na consequência esperada, né? Então, basicamente, esse é o resumo de tudo que eu falei. E eu, Muito bom. no fechamento, eu fortaleço, né, a questão que abriu, que a questão da autorresponsabilidade, né, dentro do processo de viver, né? Então, a vida, ela nos traz várias oportunidades, a gente precisa fazer escolhas, né? E escolhas conscientes, não afoitas, mas está entendendo que é a gente que está fazendo ali aquela decisão e que vai percorrer o caminho, que precisa percorrer o caminho. Então, a autorresponsabilidade, né, associado ao autoconhecimento, isso vai fortalecendo, e a gente, muitas das vezes, ao olhar para a história, como foi falado, né, que traz algumas consequências, a gente até ressignifica, né, alguns momentos que podem estar no inconsciente nos trazendo paralisações e muito medo. E se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha e se inscreve no canal.